Opa, aqui é o Volney, tudo bom? Hoje eu vou dar mais uma dica de Excel para você. Hoje a gente vai falar de tabela dinâmica. Mas que merda é essa de tabela dinâmica? Imagina você com um relatório de 30, 40 mil itens, por exemplo, fechamento de caixa. Aquela pessoa que trabalha com fechamento de caixa e tem vendas no cartão, vendas no dinheiro, vendas no crédito, no débito e diariamente ali, né? Ela puxa um relatório da maquininha de cartão, puxa do sistema lá dela, de onde for. Estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que fecha o caixa, que trabalha com financeiro, que trabalha com contabilidade. E essa pessoa precisa resumir isso. Quero saber totais de tal dia, quero pegar isso aqui, quero saber o total de venda em cartão de crédito, em débito, em dinheiro, o que é Visa, o que é Master, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. E talvez a pessoa por ainda não conhecer o Excel e não conhecer tabela dinâmica, ainda quebra muito a cabeça e fica lá somando item por item, ou anotando no papel, ou enfim, tem alguma outra forma de fazer. Então hoje você vai aprender a fazer uma tabela dinâmica e agilizar o seu trabalho, economizar metade do seu tempo, do seu dia, enfim. Vamos para a tela do computador. Bom, aqui na tela do computador eu vou mostrar para vocês como é que funciona a tabela dinâmica. A tabela dinâmica reúne todos os seus dados e resume numa tabela e te mostra os resultados desse resumo que você fez. Isso aqui é um exemplo simples, tá vendo? São os dados que eu estou botando aqui de exemplo. E quando eu monto a tabela dinâmica, ele me dá os resultados que eu peço. Eu quero saber quanto a Brenda gastou. Tem aqui o total da Brenda. Tá? Um outro exemplo aqui de relatório, que talvez seja mais comum, né? Eu tenho aqui vendas de cartão de crédito, vendas de dinheiro, e eu quero saber, por exemplo, quanto eu vendi em crédito neste período aqui, nesse mês aqui, de junho, tá? Esse exemplo aqui. Como é que a gente vai montar? A gente seleciona todo o relatório que a gente quer. É muito importante que a sua tabela tenha título, tá? Então o seu relatório ele tem que começar com título, seja ele qual for. Valor, data, o nome, tá? Tem que ter um nome, tá? Para o relatório funcionar. Quem vira o e-book sabe que a gente usa os atalhos Shift, Ctrl, seta para o lado e seta para baixo. A gente seleciona toda a tabela, tá? Shift, Ctrl, seta para o lado, seta para baixo, você seleciona tudo. Isso tem lá no meu e-book. Depois de selecionar toda a área do relatório que você tem, você vai inserir tabela dinâmica, tá? Beleza? Ele vai ficar pontilhada a área que você selecionou do seu relatório. Ele vai te perguntar se você quer que coloque numa nova planilha e ele quer que você mostre aqui quais os dados, né? Você já selecionou, não precisa mexer em nada aqui, só dá OK. Ele vai abrir uma nova aba, tá vendo? Tá? Ele abriu uma nova aba com uma nova planilha. E aqui você vai montar a sua tabela dinâmica. Nessa tela aqui, no seu canto direito, você tem todos os títulos da coluna que você preencheu lá na sua planilha. Tá? Que são essas aqui. Ok? Aqui são os títulos da coluna. Então vamos lá. No meu canto esquerdo, eu quero que apareça a descrição da despesa. O que é crédito, o que é débito, o que é dinheiro. E aqui do lado direito, eu quero que apareça o valor total do período. Tá? Aqui ele vai te mostrar o valor que foi recebido nesse relatório aqui. O que foi no crédito, o que foi no débito, o que foi no dinheiro. Né? Isso aqui é o exemplo mais básico do básico de tabela dinâmica. Ela pode fazer uma infinidade de coisas. Então você não precisa vir aqui filtrar o que é crédito, né? Somar, né? A soma aparece aqui embaixo, tal, aí anota no papel, aí talvez você filtra uma data aqui, você fica lá filtrando. Imagina você que tem vários disso para fazer, várias análises, vários relatórios desse, várias planilhas.
Sendo que você tem a opção de usar essa pequena mágica aqui chamada tabela dinâmica. Tá? Beleza, eu tenho aqui o total. Pô, mas eu quero saber o que foi em tal mês, o que foi em outro mês, está tudo misturado. Você tem a data no seu relatório? Tem, então você pode colocar aqui na coluna. Observou aqui? Aqui eu consigo ver o que eu vendi em maio, isso aqui é um relatório fictício, e o que eu vendi em junho. Tá? E o total geral do período que você tem ali, no caso desses 2 meses. Cara, mas eu quero saber por dia. Eu quero saber no dia 5 de junho o que eu vendi no crédito. Tá ali, 1.146. Tá? Isso serve também para quem faz conciliação bancária. Você que baixa um relatório lá do cartão da maquininha do cartão e você quer comparar com o seu extrato bancário, se está batendo, se está certo. Você pode começar a sua análise fazendo uma tabela dinâmica do relatório da maquininha de cartão e fazendo um relatório do extrato do banco. Você vai ver que os valores, a princípio, a soma dos valores tem que bater. Tem que bater o que entrou no crédito, o que entrou no débito, os valores bateram, beleza. Mas e se não bater, né? Poxa, eu vou ter que conferir um por um e tal. Não, o Excel também te ajuda isso. Isso na próxima dica que eu for dar, eu vou dar uma dica de PROC-V, tá? Que numa conciliação bancária, por exemplo, ele compara todos os valores que tem numa planilha com outro e procura as referências, tá? Mas a princípio, com tabela dinâmica, você já consegue comparar. Exemplo, no dia 6 de junho, eu tenho R$1.000 em venda de crédito. Eu vou olhar lá o meu extrato, vamos colocar débito, né? Vamos supor que o débito entre no dia seguinte. Aí, geralmente, aí, o que você vende no débito, aí, nas maquininhas, ou entra no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, você viu aqui, 9.180. Minha taxa de débito é 2%. Isso aqui é uma fórmula para colocar o percentual Então eu sei que tinha que ter entrado 8.996 para tirar a tarifa lá do cartão. Eu chutei aqui uma tarifa de 2%. Tá? Eu vou lá no meu extrato bancário, que vão ter várias entradas de dinheiro no extrato bancário da empresa. Você vai baixar aquele Excel, vai fazer uma tabela dinâmica, vai filtrar o dia 6 de junho, aqui na tabela dinâmica mesmo, igual eu fiz aqui, e lá vai ter o valor de 8.996. Bateu o dia 6 de junho. Tudo que a gente passou na maquininha, eles pagaram. Tá? Isso é o que a gente chama de conciliação bancária. Né? Você que já trabalha ou pretende trabalhar com financeiro, principalmente com conferência de caixa, você vai ouvir falar em conciliação bancária. Então a tabela dinâmica é a primeira ferramenta que vai te ajudar muito nisso. Uma dica importante, no seu relatório, você observa aqui que os nomes estão exatamente iguais. Tá? Geralmente quando você baixa um relatório desse de cartão, ou você mesmo monta um relatório, geralmente quando você baixa um relatório desse de cartão, eles vêm com os valores aqui certinhos. Crédito Visa, crédito Master, eles vêm escritos da mesma maneira, da mesma forma. Se você estiver montando isso manualmente, você tem que tomar cuidado para colocar eles exatamente igual. Não diferenciar com acento, com nada diferente. Se você digitar alguma coisa errada aqui, coloquei um acento nesse aqui. Tá? Aí vamos supor que durante 3 dias eu escrevi um pouquinho diferente. Quando eu for no meu relatório, olha só o que ele vai me dar. Está vendo que está aparecendo aqui 2 vezes crédito? Vai dar confusão na hora de você analisar o seu relatório. Por quê? Porque eu escrevi de maneira diferente alguns dias aquele valor. Então, se você estiver fazendo manualmente, é muito importante que eles estejam exatamente iguais. Senão, na tabela dinâmica, qualquer letra que você colocar diferente lá na descrição da sua receita, da sua despesa, qualquer coisa que você escrever errado aqui, ele vai te mostrar aqui de maneira diferente. Né? Então é muito importante que você mantenha todos escritos da mesma maneira. Aí eu vou vir aqui atualizar. Ele vai atualizar a tabela dinâmica e vai me mostrar de uma maneira bem mais organizada. Beleza? Eventualmente, o relatório ele vai sair com quantidade de dados. O que é isso, Volney? Ao invés de ele te somar os valores, igual está aqui, igual vou circular aqui, ele soma quantidade
de itens que tem ali. No caso 10, tá vendo? Pode ser que aconteça isso, se a sua célula estiver formatada de maneira errada, ou se ele entender que é mais viável. O que você tem que fazer para transformar? Ao invés de ele contar a quantidade, você quer somar os valores. Você vai vir aqui em valores, configuração de campo valor. Você coloca somar. Porque às vezes ele entende que é a contagem que você quer saber. Aí olha o que ele vai te mostrar aqui. Ó. Se eu colocar o formato, se eu deixar aqui sem formato nenhum, vamos supor que esteja geral, tá vendo? Ele vai mostrar que, olha, teve 21 vendas no crédito, teve 14 no débito, tá? Mas não é isso que você quer saber. Por exemplo, talvez seja isso que você queira saber. Eu quero saber a soma desses valores. Você vai vir aqui em valores, configurações de campo valor, clica em soma. Ele volta a somar os valores. Você vem aqui e coloca eles em formato de real, de moeda, tá? E ele te dá outras opções aqui. Você seleciona aqui, eu quero saber a média. Bota o formato de dinheiro de novo. Isso aqui é a média de vendas de cada item da descrição. Tá, beleza? Muito bem, eu quero selecionar aqui, vou te dar uma outra dica aqui, que você também pode fazer com a tabela dinâmica, que são os gráficos dinâmicos. Às vezes você quer ver isso aqui de uma forma mais profissional, mais bonita. Quero colocar um gráfico aqui. Nós vamos falar ainda de gráficos, né? Mas dentro da tabela dinâmica você consegue fazer gráficos. Você seleciona toda a sua tabela, todos os seus dados aqui, clica em inserir, gráficos recomendados. Tá? Isso no Excel 2013 para cá tem essa opção, senão você vai inserir gráficos mesmo normal, beleza? Clique em gráficos recomendados, ele vai te dar a opção que ele entende que é melhor, e aqui ele vai te gerar um gráfico. Tá? O que foi vendido em dinheiro em junho? Tá? O que foi vendido no débito, o que foi vendido no crédito? Esse gráfico, o que o gráfico dá para a gente? Olha, o meu negócio, eu consigo visualizar aqui que ele vende mais em dinheiro. Fica mais óbvio, né? Apesar de já estar escrito ali, quando você tem vários dados de vários meses, coisas bem maiores, o gráfico te ajuda muito a organizar isso visualmente. Ele te mostra o crescimento de venda para você poder tomar essas decisões aí no seu negócio, ou você que é funcionário, para você poder mostrar aí para o seu superior. Geralmente você também consegue organizar esses gráficos, porque algumas datas estão no formato errado, igual eu estou vendo aqui, e colocar os meses que saíram no formato correto. Tá? Por que isso acontece? Talvez um dos itens lá da descrição não esteja com o formato de data correto. Tá? Você vê que ele ficou ainda mais organizado. Ó, junho é vermelho e maio é azul. O que foi no dinheiro, o que foi no débito, o que foi no crédito. Na dúvida, obviamente você vai rever esse vídeo, rever, pausar, até você aprender. Mesmo assim, na hora da prática, quando você for treinar e você ainda tiver dúvida, o que você vai fazer? Eu recomendo sempre você começar com o campo de valores, tá? Igual eu coloquei aqui nesse tutorialzinho que eu montei. Esse tutorialzinho também eu vou colocar lá no site. Ele vai estar disponível no curso mais para frente. Então, caso você não tenha certeza de como iniciar a tabela dinâmica, considere criar primeiro o campo de valor. Porque você pega qualquer coisa dos seus dados e joga lá para o campo de valor. Ele vai te dar um total. A partir do total, você já vai entender o que você quer fazer. Eu quero ver o total por dia, eu quero ver o total por meio de pagamento, eu quero ver o total por aluno, por qualquer coisa que você necessite, entendeu? Então, você vai fazer a sua primeira tabela dinâmica, joga qualquer dado no campo valor. Tá? Geralmente o montante de dinheiro, o valor que você quer somar, já pega e joga no campo valor. Ali você já vai ter um total. Tá? Dica muito importante também na tabela dinâmica por exemplo, eu tenho aqui o resumão, né? Mas eu quero saber o detalhado. Somente dessa informação aqui. Quero saber tudo isso aqui que foi de crédito no mês de junho. Eu clico 2 vezes em cima
e ele vai me retornar com todas as informações referentes àquele item que eu cliquei. Beleza? Isso é uma dica também muito boa. Às vezes você vai precisar usar isso.